RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. Está começando o programa Cruzando as Conversas ao vivo aqui pela RDC TV. Sua companhia de segunda a sábado, sua companhia no final de noite, onde são discutidos vários assuntos, é claro, pertinentes aos gaúchos e também às gaúchas. As eleições deste domingo definiram um novo presidente e também um novo governador do Rio Grande do Sul. Jair Bolsonaro e Eduardo Leite conseguiram se eleger respectivamente, desbancando aí a situação. Mas com esses resultados irão repercutir na sociedade, como esses resultados irão repercutir na sociedade e quais serão os principais desafios dos novos governantes a partir do ano que vem. Para debater sobre este tema, recebemos e agradecemos as presenças do professor e ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, Vicente Bogo, também do consultor de economia da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado, Eduardo Starosta, e também do administrador com ênfase em comércio exterior e consultor em internacionalização, Leonardo Granzotto. E a sua participação, é claro, é fundamental e essencial. Perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp 99815-9990 e também, se você quiser ver o seu comentário na tela, envie mensagens através do Facebook /RDC TV Digital e do Twitter com a hashtag Cruzando as Conversas. Muito boa noite para os meus convidados, obrigado pela presença. Temos agora, iniciamos aí uma nova fase, momento histórico para o Brasil e também para o Rio Grande do Sul. A partir do ano que vem teremos novos governantes. Eu vou começar ali pela minha direita. Eu sempre brinco que agora não tanto falar em esquerda e direita, né? Mas para o telespectador que está em casa, a minha direita é a esquerda dele, então é só para efeitos de localização mesmo. Vamos conversar então com o ex-vice-governador. O que o senhor faz essa análise dessa relativa? Tivemos um segundo turno aqui mais ou menos parecido com as linhas de governo e uma polarização total no resto do país para presidente. Qual é a sua análise? Boa noite. Boa noite. Primeiro vamos falar nacionalmente, né, no sentido de que vivemos um período de tensão, né, incomum. É verdade. Não só eleitoral, mas bem antes, já há quase 2 anos, desde que se começou a fazer as conjecturas das composições ou das candidaturas, frente a um quadro de descrédito crescente, né, do ambiente político, sobretudo daqueles que tivessem alguma ligação partidária e particularmente tivesse mandato, né, ou visto como político tradicional, né, e acertaram os que puderam prever, né, a viabilização de um outsider, isto é, de um jogador, de um candidato meio fora desta avaliação de político tradicional. Mas penso que o primeiro ponto importante, que já era verificável antes, todo o descrédito na classe política e nos partidos políticos, né? E o resultado mostrou que os partidos tradicionais minguaram, né? Não só os que estiveram no governo, mas especialmente os que estiveram no governo, né? Então, o MDB, o PSDB, o PT, particularmente, esses 3 que de alguma maneira governaram, seja por associação ou diretamente, o Brasil nesses últimos 20 e tantos anos, né? Decresceram na sua representatividade de governos estaduais, decresceram nas bancadas federais, né? E não sei, o impacto ainda é de se avaliar nas eleições futuras de prefeito e vereador, né? Que ainda pode haver também algum reflexo futuro, né? E, infelizmente, nós ficamos colocados entre a espada e a parede, vamos dizer assim, em certo sentido. E eu vi hoje notícias sobre os jornais internacionais falando da direita ou falando, né, do risco do autoritarismo, essas coisas. E vejo que há uma leitura muito precária ou equivocada da realidade política brasileira, né? Inclusive por um debate, ou nem é um debate, por uma insistência, pelo menos de um dos lados, em tentar, por conveniência eleitoral,
reduzir a discussão entre democracia e ditadura, né? Os do bem versus do mal. É verdade, simplificam demais. Essa era uma eleição, mais uma eleição que, por hipótese de um lado, tinha um ex-militar, não é isso? Ou militar da reserva. Mas, como já houve um trabalhador, um ex-trabalhador, já houve um cientista social, como o Fernando Henrique, não importa a profissão de onde vem, se há uma regra, se há uma condição na qual aquele se dispõe a participar. Então, eu nunca tive ilusão em relação a isso, de achar que nós estaríamos decidindo entre democracia e ditadura. Volta da ditadura. Né? Sim, entre modelos de visão, de sociedade, não é isso? Do papel do Estado, do quanto aquele que é eleito pode se arbitrar no sentido de tentar conduzir a sociedade ao seu modo, ao seu ponto de vista. Bem, então isso é um tema discutível, quanto pode, né? Porque na verdade a eleição era para escolher aquele que vai liderar uma sociedade e não coagir uma sociedade, não é? E nesse sentido, nem quem perdeu ou quem venceu agora para a presidência tem ou teria o direito de dizer que a sociedade tem que ser do seu modelo, né? Tem que ser a sua imagem e semelhança ou do seu projeto. Aliás, nesse ponto, na campanha, agora no segundo turno, eu ouvia uma ocasião o candidato Haddad dizendo o seguinte: olha, né, cobrado da autocrítica, questão que não faz autocrítica. Por que o PT não faz autocrítica em relação a tudo que aconteceu? Olha, talvez nós erramos, mas não é por isso que vamos abandonar o projeto é bom. E eu me pergunto, mas qual projeto? Né? Que projeto? Isto não foi claramente explicitado. Projeto daquilo que vinha acontecendo e aquele rumo é um outro projeto, é aquele registrado lá no Tribunal Superior Eleitoral para esta campanha. De que projeto estamos falando? Então, também... eu acho que são as frases feitas também, temos que desmistificar também alguns... pensa a respeito. Desmistificar, por exemplo, que essa não é uma eleição exatamente de direita e de esquerda, porque está difícil até de qualificar o que é direita e o que é esquerda, a não ser que eu discuta a direita como quem quer Estado mínimo, né? E a esquerda aquela que quer um Estado máximo e a economia é controlada totalmente pelo Estado. Ou quem está no poder e quem não está no poder. O que é direita e esquerda hoje é uma discussão bem ampla, bem difícil, complexa de se fazer, né? A não ser que a gente defina o que é direita e esquerda, tá? Então, é difícil definir mesmo. Concordo que, em certa perspectiva, a eleição de Bolsonaro representa uma visão mais conservadora, tradicional de sociedade, não é isso? Mais de uma certa disciplina, de um certo modelo, né? Que talvez esteja em parte superado pela globalização, não é isso? De como hoje as pessoas se veem, cada um se vê autônomo, independente, não quer mais tutela do Estado, nem conservador e nem revolucionário, né? De ordem nenhuma. Mas, de fato, esse tema direita e esquerda ele é usado muito a conveniência. Levianamente, sem muito a conveniência, muito não é isso? Sobre isso. Se eu pegar então um pouco mais visão conservadora de sociedade, tradicional, né? E eu mais liberal ou menos compromissada no sentido de padrões ético-morais, não é isso? Prevalecendo uma opinião manipulável, bom, então poderíamos estar falando já sob outro ângulo, não é? Mas eu imagino que vamos ter um período em que essa discussão vai amadurecer, ela vai se expor melhor, e talvez, passado 4 anos, com uma economia, quem sabe, se recuperando aos poucos, com algum conflito político, porque agora, como puxaram o pêndulo bastante para um lado, tende a haver um refluxo, e isso pode levar, daqui a 4 anos, quem sabe, a um caminho de mediação, não é isso? Há uma solução mais de centro, né, que possa dialogar com a sociedade. Que, aliás, houve uma tentativa de fazer uma candidatura mais de centro, né? Um pouco mais centro-conservadora, não é? Que era a hipótese do Alckmin, não é isso? Ou menos viável eleitoralmente, do Amoedo, de alguma coisa assim.
mas não se viabilizou porque as posições estavam extremadas já há mais tempo por conta de tudo que aconteceu nessa última década e meia. Doutor Starosta, nem esquerda nem direita, esquerda não é mais direita, não é mais esquerda, direita não é mais direita. Isso é uma coisa engraçada. Até primeiro, boa noite a todos. Em nome da FCDL, muito bom, agradeço o convite. Sou economista, mas sou um aficionado por história. Queria, em primeiro lugar, lembrar da onde surgiu esse conceito de esquerda e direita. Isso surgiu ainda na Idade Média, quando os reis e senhores feudais, que representavam o poder naquele momento, eram contrapostos pelos comerciantes, pelos novos empresários que surgiam naquele momento, e aqueles novos empresários que queriam mudar a estrutura do Estado, tá, eram considerados de esquerda. No momento em que eles assumiram o poder, de alguma forma, ou limitaram o poder dos governantes, então, os reis, tá, começou a surgir novas esquerdas. Então, isso é uma linha dinâmica, não é uma coisa que quem é de esquerda é marxista e quem é de direita, vamos dizer, defende o chamado capitalismo neoliberal que todo mundo taxa. Esses dias falaram aqui em neoliberalismo e um convidado falou assim, ó, se alguém conseguir me explicar, porque às vezes a gente fica falando aquelas frases de efeito ali, se alguém conseguir explicar o que é exatamente um neoliberal, um novo liberalismo, é uma outra coisa também que ninguém para para pensar. É uma outra coisa, mas o que acontece? No jargão popular, que foi embutido na nossa cabeça, na cabeça da maior parte das pessoas, neoliberal é aquela pessoa mal intencionada criminosa, e não nada disso. É só uma pessoa que pensa no estado mínimo. Sem contar que eu já vi comunismo social também, já vi comunismo socialista, alguma coisa desse tipo, aí começa a surgir termos que as pessoas nem pensam mais no que estão falando. Mas o que eu queria colocar, que eu acho interessante, é uma leitura histórica recente do que aconteceu com o Brasil, e aí se incluindo o Rio Grande do Sul. Tá? Brasil, vamos retornar a 2013, na época da Copa das Confederações, um ano antes da Copa do Mundo aqui no país também, onde várias pessoas praticamente espontaneamente saíram às ruas protestando contra alguma coisa que não sabia direito o que era. Olha, em 2013 a economia estava crescendo ainda, tá? Não existia desemprego, nós chegamos até 2014 no pleno emprego, mas as pessoas até intuitivamente sentiam como tá, não dá para ficar. Essa roubalheira, essa corrupção, pegavam assuntos que não eram tão materiais como são hoje. O entendimento era um pouco mais difícil. E aí nós tivemos uma pessoa que soube ler a indignação dessa população, chamado Jair Bolsonaro. O resto do Congresso Nacional, dos governantes, simplesmente aceitaram as manifestações e tentaram trazer para si a força da revolta, e não conseguiram. Segundo fato interessante, tá? Em 2014, quando a Dilma se elegeu por baixar o preço da energia elétrica, tá? Foi o... Não permitiu os reajustes normais da energia e combustíveis, né? Ela, inclusive, reduziu o preço da energia elétrica. Foi um estelionato eleitoral que nós estamos pagando hoje. Mas quando ela fez aquilo, certo? O que estava acontecendo? Tá? Nós tínhamos essa revolta, mas, pô, isso aí alivia. E nós tínhamos, naquele momento, uma campanha, isso é fundamental, uma campanha baseada ainda no horário eleitoral gratuito. Nós tínhamos 30 milhões de smartphones. Nós passamos agora, para 2018, a ter mais smartphones no Brasil operando do que gente. Já passa de 210 milhões o número de smartphones. Esse dado é muito importante. De 30 milhões para mais de 200 milhões é fundamental para entender, para o pessoal em casa entender que a maneira de consumir a informação e o horário eleitoral mudou completamente. E, exatamente por isso, ninguém ficava mais olhando o horário eleitoral gratuito. Tanto que um candidato com 6 segundos por dia de exposição soube usar a internet, soube captar o inconsciente, soube captar o inconsciente popular e soube materializar isso numa votação na qual, por mais dolorido que tenha sido para ele, tá? Porque ele recebeu um atentado no momento histórico certo dele receber um atentado, onde todos os demais partidos estavam
se preparando para desconstruir aquela imagem que ele criou, e ele ficou dentro de uma redoma que ninguém mais tirou ele. E aí nós temos Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e nós tivemos também nesse momento uma explosão via internet das fake news, e o debate político, se antes já não era sério, perdeu completamente a seriedade e virou mais uma questão de queremos mudar, queremos uma modificação na ética brasileira, e ele vendeu forte isso aí, ou queremos manter o padrão de vida, o padrão de governabilidade que nós estávamos tendo antes. E só a questão que o governador falou da sensação, que é um sujeito que admira os militares, que vem de origem militar, eu queria lembrar um pouco o telespectador, até fazendo uma piadinha, que virou uma piada pronta, segundo o Macaco Simão diria, do cantor aquele Geraldo Azevedo, dizendo que havia sido torturado pelo general Mourão. Só que na época da tortura... Ele tinha 16 anos. Ele tinha 16 anos. Gente, os militares olha o perigo, de hoje... Olha o perigo. Os militares de hoje não são aqueles militares que fizeram o golpe de 64. Aqueles nasceram no movimento tenentista da década de 20. Vamos estudar a história. Os que estão hoje aí, eles, até prova em contrário, não têm nenhuma aspiração, não participaram naquele processo e tampouco têm aspiração de conquistar o poder daquela maneira. Isso aí não existe mais espaço. A nossa democracia é muito sólida para isso. Interessante análise. Doutor Leonardo Granzotto, e aí? A realidade é a gente está enfrentando tempos que vão demandar bastante estudo de história lá pela frente. Como é que um candidato com poucos recursos, com um smartphone dentro da sala de casa, conseguiu vencer as eleições contra a máquina cheia de dinheiro? Essa é a realidade. Eu sou um liberal. Neoliberal não existe. Neoliberal não existe. É verdade. Vamos deixar claro. Eu sou um liberal. Já é muita confusão. Então, assim, a minha visão sempre fala assim, analisando os dois cenários. Eu sou um filiado do Partido Novo, fui concorrer a deputado federal pelo Partido Novo. E, então eu analiso isso por digamos, meio de fora. Eu estou olhando os dois. As duas opções, digamos, não era a minha escolha A nem a minha escolha B. Né? Mas o que eu estava enxergando nesse aspecto? E eu fui parte das movimentações lá, das manifestações de 2013, um dos indignados, eu sempre fui um eterno combatente da esquerda, ou seja, nunca votei no PT, sempre critiquei, e com argumentos muito fundamentados. Na verdade, você fazendo uma análise dos fundamentos do que era o PT, né? Do que é a esquerda como um todo, que é coletivista, estatista, na verdade com foco olhando o Estado como um fim em si próprio, um Estado onde o Estado ele sobrepõe o indivíduo e não o indivíduo sobrepõe o Estado. Ele é a mãe. Exato, a mãe é pai. Pai, tio, tudo. E isso para mim é o mal que trazia. E na verdade foi transformando ao longo de décadas, eu vou dizer, não só no governo PT, mas já vem de antes, o indivíduo aqui, o nosso trabalhador, eu vou usar o Rio Grande do Sul, que é um estado que está sofrido, né? Está sofrido. O Rio Grande do Sul foi fundado por imigrantes, gente que abriu isso aqui no braço, que trabalhou por esforços próprios, seus próprios meios. Com o tempo passou a esperar uma solução que vem do céu, proposta por salvadores da pátria, que vão dizer, eu vou te trazer, eu vou te entregar. Então essa era a realidade que a gente vinha encontrando. E, claro, esse pessoal tomou conta do Estado e passou a, cada vez mais, tirar de quem trabalha e botar no bolso, nesse buraco negro que está o Estado. E isso foi crescendo, e chegou um ponto que as pessoas, eu sempre digo que isso é quase a sensação daquela pessoa que é roubada todo dia, daquele dono de mercadinho que é assaltado todo dia. A pessoa já não aguenta mais, é uma indignação. E isso é uma coisa que você não consegue nem medir o porquê disso. Mas em 2013 a gente não enxergava. Essas pessoas já não aguentavam mais, era um grito trancado na garganta. Vendo assim, uma minoria com um projeto de poder sendo implantado, e essas pessoas assim, eu não concordo, mas se você abre a boca, você é criticado. Eu acho que é isso que estava trancado, e de repente as pessoas começaram a achar uma forma de botar para fora. E eu acho que a candidatura do Bolsonaro, ela veio muito como isso. Ela veio como um grito do indignado. E o que aconteceu, o resultado disso a gente está vendo agora. Eu ouvi de um casal de amigos meus que sempre votaram no Partido dos Trabalhadores, lá desde 2002, e que dessa vez não iam votar pelo seguinte argumento:
é uma pena que não tenha dado certo. Ninguém aqui, a gente tem que parar também de torcer contra, não é time de futebol, né? Agora vamos torcer contra, vamos torcer, todo mundo quer, é a mesma coisa que andar de avião e torcer para que o piloto morra, né? Então, não é isso. Mas eles disseram, olha, o partido está nos pedindo para votar de novo neles, dizendo que vai consertar o país, para consertar o país. Mas nós estamos já votando porque antes de 2012 nós já achávamos que o país estava com problemas. E por isso que nós demos esse voto de confiança. Demos de novo, e demos de novo, e demos de novo. Então isso, né, que você está falando, eu acho que é um pouco dessa questão também de decepção. Mas o que eu acho importante, Cláudio, comentar em cima justamente disso que tu está dizendo, essa questão de não jogar contra. Sim. O que eu vejo aí vem um momento, uma necessidade urgente agora, e eu não acho que vai ser tão complicado, porque a gente teve quase 1/3 dos eleitores que não votaram. Sim. Né, ou se abstiveram, ou anularam os votos. Então, na realidade, não é uma votação de metade contra metade. Essa divisão que se proclama... Essa polarização, essa né? polarização de meia, não é bem assim. A gente teve um percentual de uns 30 e tantos por cento, 30% que votou no candidato Haddad, e teve mais um 30 e pouco que votou no presidente, no Bolsonaro, e quase a mesma quantidade que ficou anulado. Anulado o voto. Posso... Claro. Mostra uma grande indignação. Não, e também eu acho que se a gente for ver regionalmente a votação, fica muito claro que a votação do Haddad se concentrou em Nordeste. Sim. Então existe, não é uma polarização, talvez uma regionalização, e nós sabemos, desculpem as pessoas que são do Nordeste, mas o Nordeste sempre votou concentrado em função dos dominantes daqueles estados. Houve realmente, se você tirar Nordeste da balança eleitoral do país, sim, aí vai se identificar uma indignação contra os últimos 16 anos de governo, com uma votação em segundo turno de quase 65% ou 66% pró-Haddad, pró-Bolsonaro, desculpa. Isso é um sinal importante, quer dizer, a continuidade, ela está concentrada numa região do país. Sim. Eu queria falar um pouco do aspecto que me pareceu mais grave nesta campanha, que é uma certa irracionalidade, uma campanha irracional, né? Sem racionalidade. Onde a corda foi esticada ao máximo, né? Não só em termos de demagogia, talvez, mas longe de discutir o papel do Estado, longe de discutir os problemas gerais, sociais, longe de dizer assim, como vamos construir cidadania e justiça social nesse país. Como se resolver de fato, né? Como vamos resolver o problema do humano que hoje está, de algum modo, perdido, que o valor da pessoa está destroçado, né? No sentido conceitual, ordinário, corriqueiro do dia a dia, né? O que vale o humano hoje? Quem é o humano hoje? Não há uma discussão que trate disso, sobretudo o tema da responsabilidade, que é a primeira coisa que o líder tem que fazer, é dizer o seguinte: cada um é o primeiro responsável por si mesmo. Né? Depois o Estado pode vir intervir, mas nós estamos criando cada vez mais uma sociedade dependente, né? Não uma sociedade autônoma. Quanto mais ela é dependente do Estado, mais ela depende, né, da demagogia. Porque a democracia, que é um bom sistema, mas ao final, na soma, o resultado é demagogia. Né? Se eu fosse comparar os outros sistemas, vou encontrar a mesma coisa. Mas houve uma quase total irracionalidade, veja só. Né? De um lado, se comparava que Haddad representava a venezuelização, não é isso? Quer dizer, nós vamos virar a Venezuela. Bom, talvez no médio, no longo prazo pudesse até, mas é um exagero. É um exagero. Também exagero. E eu acho de achar que a eleição do Bolsonaro é igual a tortura, voltar à tortura. Também outro exagero. É uma campanha, né, fora da racionalidade mínima. E aí fugia dos projetos de fato. Você ignora que nós estamos num país que tem poderes instituídos, e tanto é que o judiciário está julgando aí as denúncias sobre o mensalão. Polícia Federal. Escândalo, trabalhando com exagero ou não, né? Até na campanha ocorreram fatos de prenderem candidatos políticos na antevéspera, né, praticamente da eleição, né, quer dizer, nos poucos dias da eleição, por temas do passado, né, não por um crime né, transcorrendo.
questões discutíveis quanto precisava ser naquele momento, digamos assim, tal, né? De certo modo, distorções, não é isso? Sim. Ora porque aqui o agente está favorável a uma candidatura, ora ali está favorável a outra, talvez, não sei, né? Poderíamos até procurar motivações nesse ponto, mas de fato nós, ao longo do tempo, viemos perdendo a racionalidade política. Eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte em 1987, 88, né? Portanto, eu participei da elaboração da nossa Constituição brasileira. E foi um momento totalmente atípico na vida política do Brasil. E depois de terminado o nosso trabalho, sabendo das deficiências e reconhecendo a deficiência, incluímos um artigo na Constituição dizendo que 5 anos depois o Congresso podia ter poderes de revisão constituinte. Não fez, isto é, olha, podemos ter errado, então daqui a 5 anos corrige os erros. Não houve essa correção, não é? Pior, não é? A Constituição, que era acusada de ser grande, ela já recebeu 101 modificações, ela ficou muito maior, não é isso? Mais inchada aí. Se for olhar a mas eu imaginava, poxa, né? Agora se abriu o caminho para uma transparência, para uma responsabilidade maior, uma renovação das instituições. Era de esperar que os partidos se tornassem mais transparentes, abertos, representativos da vontade dos seus membros, os sindicatos, as organizações em geral. E a minha leitura, posso estar enganado, é de que as instituições não se aperfeiçoaram. Os partidos, com todo respeito, a regra tem dono, né? Sim. Não é isso? E se eu vou ver, boa parte do movimento social também tem dono. Verificável. Aquilo lá é do fulano, aquilo lá é do ciclano. Quem é que manda lá? Bem identificado. Aquele conjunto dos milhares de filiados dos partidos, quantos foram ouvidos para discutir programa, da sua campanha, do seu candidato? Não é isso? Como as coisas funcionam? Então, nós não fizemos aperfeiçoamento institucional nesses 30 anos completados agora em outubro da nossa Constituição brasileira. E só podia chegar ao ponto que nós chegamos. Não é isso? Parece que ficou cada vez mais complexo, cada vez mais misturado. Ao ponto que uma reforma política ela é feita para beneficiar quem tem o mandato. Exatamente. Já tinha fundo partidário na mão daqueles que controlam. Aí criaram uma campanha de recurso público para quem controla, porque o novato não tem acesso àqueles mecanismos, não tem emendas chamadas parlamentares para distribuir recursos para certos municípios e buscar bases de apoio. Nós estamos num sistema viciado, distorcido, que não favorece que da sociedade venha o melhor. É verdade. Infelizmente, não veio o melhor. Eu vou ter que chamar um intervalinho, mas depois eu quero falar mais sobre isso também, sobre esse emaranhado também complexo que acabou virando o sistema judiciário e o sistema político, das reformas que não vêm também e dessa dependência que a gente comentou aqui sobre sempre achar que alguém, vai salvar o brasileiro. Mas é um instante só, a gente já volta, isso depois do intervalo, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas ao vivo desta segunda-feira. Hoje, conversando aqui, debatendo um pouco dos reflexos das eleições deste domingo, agora com o Jair Bolsonaro na presidência e o governador eleito aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Para conversar comigo aqui, eu tenho o professor, ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, Vicente Bogo, também do consultor de economia da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado, Eduardo Starosta, e também do administrador com ênfase em comércio exterior, consultor em internacionalização, Leonardo Granzotto. E a sua participação aí de casa também. No bloco anterior, a gente conversava um pouco sobre a questão das reformas que são prometidas já faz bastante tempo, mas que acabam caindo num emaranhado aí de questões técnicas e também políticas e acabam nunca saindo. Entre elas, as reformas políticas. E eu queria também trazer um pouquinho para esse bloco, já começar a entrar um pouquinho no assunto do Rio Grande do Sul aqui, Que daí, ao contrário das eleições federais, não teve tanta polarização assim nesse segundo turno. Queria começar com o nosso me só voltar ao bloco anterior Por favor. Pouquinho para falar dos temores nacionais. Sim, dos medos. Porque eu tenho acompanhado hoje, especialmente ontem, depois do resultado,
Importante. Várias colocações nas redes sociais, nas mídias sociais. Terroristas, inclusive. De ambos os lados, mas especialmente do lado que perdeu, né? A preocupação que agora vão perder todos os direitos, que agora, não é isso, vamos ficar atrasado 10, 20, 100 anos, o temor de que vá se destruir tudo que em tese teria sido conquista, né? Ou de outros achar que por o fato de vencer a eleição também, não é isso, vai poder escrever do jeito que quer. Como fechar as instituições. Dizer, na minha experiência não é assim, né? Não é assim. É certo que vai haver um embate, não é isso? E esse embate, ele, ao final, é no parlamento. Porque há são 3 poderes, tem que ser harmônico, independente, tá bem, como tese. Mas não há nada que se gere no mundo em que há 2, 3 poderes iguais. Tem que ter o desempate, né? E o desempate não é judiciário e não é executivo. Quem aprova a lei, quem rejeita a lei, quem muda a Constituição, quem aprova imposto ou impede imposto é parlamento. O parlamento, ele é a casa representativa da sociedade, certo? Nós temos 2 casas que se sobrepõem em parte, não é isso? Câmara Federal e Senado. Mas, só que, infelizmente, ao longo desses 30 anos da minha observação, o parlamento nunca se posicionou como o protagonista da história brasileira, né? Ele esteve muito caudatário, né, do executivo, por força de parte da lei, da Constituição, não, por cultura, né? A nossa cultura, ela é um pouco imperial ainda, né? Sim. Ela é ainda do cacique, do dono, né, do coronel, coronel não militar no caso, né? Do dono, do engenho, do capitão, né? Ele ainda é uma cabeça presidencialista e um corpo parlamentar. E tanto é que, veja bem, na hora da dificuldade, o parlamento ficou demandando o judiciário. E o judiciário começou a interpretar o que não tinha escrito. Né? Inclusive, né, em termos de Supremo, em vários temas, né? Ou determinando ao parlamento que providencie, né? As medidas provisórias também. O que é um absurdo o parlamento abdicar da sua responsabilidade de ser o líder e responsável primeiro e último por tudo no Brasil. A democracia quem tem que garantir é o poder político do parlamento. E nós que defendemos na Constituição de 88 a ideia de parlamentarismo, que ficou um misto devido a uma mudança de última hora para presidencialismo com um texto parlamentarista, de fato, pensando o seguinte, né, será que o parlamento seria capaz de governar o país? Né? Eu sou filiado ao PSDB, né, que tem no seu programa, desde o início, né, a defesa do parlamentarismo. Perdeu depois no plebiscito, né, lá atrás, esse tema. Né? Mas a questão é essa, o parlamento tem organicidade, estrutura, visão para liderar os destinos do país? Esse é um ponto que me parece que é a fragilidade. Então, o temor que se tem aí é que continuemos ainda essa coisa confusa, né? Dependendo do que o judiciário decida. Quem é que manda, né? Porque hoje, até para administrar uma prefeitura, né, a interferência que existe de outras instâncias, como por exemplo o Ministério Público, muito grande. E tudo é judicializado. O eleito não toma medida porque ele teme terminar preso, condenado, né, por algum erro, que às vezes cometido por alguém interno que ele sequer tivesse uma condição de ter dito faz errado ou por saber que é errado, né? Há uma interferência exagerada nesse sentido, né? Uma incapacidade de gestão do administrador público. Então, quando eu olho hoje a composição nova do Parlamento Federal, né, mudou bastante, né, mais do que se esperava na Câmara, sobretudo, né, mas mudou também no Senado. Eu vejo uma coisa muito pulverizada, com muito mais partidos, que o propósito da reforma que fizeram era reduzir os partidos, né? Talvez para o futuro reduza. Né? Se eu olho a eleição de governadores, está bem pulverizado, não é isso? Não há uma hegemonia, não é isso? Não há uma hegemonia. O PSDB tem um quinto, mais ou menos, da população que vai ficar sob seu governo. O PT, não sei se vai ter isso, ou menos um pouco no Nordeste, né?
o Novo tem um, é Minas, é um colégio eleitoral grande. Quarta. A única coisa que parece certo é que a maioria do novo parlamento e a maioria dos novos governadores tendem a apoiar mudanças numa linha diferente daquela que era impressa pelos governos anteriores, notadamente dos governos da Dilma. A gente vê que no Congresso teve uma mudança maior, muitos deputados federais do próprio PSL, uma mudança grande, mas no Senado essa não vai ser tão fácil. E a gente tem no Senado, no Congresso Nacional, a gente tem no Senado ali, por exemplo, a figura dos senadores para defender os estados. E os deputados federais para defender ali o cidadão. A gente vê que, por exemplo, no Senado, os senadores vão pela bancada, pelo partido. Não se tem mais aquela coisa clara sobre aquele estado, sobre aquele orçamento para aquele estado. Por favor. Vamos dividir essa história em dois capítulos, vamos lá. Que eu acho essencial. Vamos lá. Primeiro, vamos voltar à Constituição Cidadã de 88. O que era aquele momento histórico? Era uma sociedade brasileira representada pelos seus parlamentares que achavam que a democracia significava bondade e bondade significava prosperidade. Aí o que aconteceu na hora de legislar? Se criou centenas ou milhares de direitos e muito poucos deveres. Consequência disso, no primeiro momento, a maior parte de vocês não era nascido, 88, né? O que ocorreu naquela sequência histórica? A inflação começou a aumentar. Por quê? Porque o excesso de direitos começou a exigir cada vez mais gastos do Estado, gastos da Federação. Então lá estava a Casa da Moeda mandando ver na impressão de dinheiro, cobria essas demandas, mas provocava aquela inflação que era terrível. Nós chegamos a um mês de inflação a 84,71%. Até a chegada anos depois do Plano Real. Quando chegou o Plano Real, lá em 94, por conta do governo Itamar, junto com o Fernando Henrique Cardoso, uma coisa muito bem feita, por sinal, uma grande soma à vida brasileira, as coisas começaram a cair num tom mais de realidade. As demandas sociais continuavam, mas aquilo que o Estado arrecadava não era suficiente para cobrir essa despesa. O que se fazia? Aí os congressistas, tanto Senado como Câmara de Deputados, recebiam emendas parlamentares para aprovar aumento de impostos. E nessa brincadeira, a carga fiscal, ou seja, o que o brasileiro médio paga de impostos, subiu de 23% do início do Plano Real para quase 40% atualmente. Eu até considero que é quase 50%, porque nós, cidadãos, temos que pagar em duplicidade algumas despesas, como educação, como saúde, até como segurança. Então, o que aconteceu? Cada vez mais os recursos são tirados da sociedade para financiar, para pagar esse custo astronômico do Estado. Isso gerou uma série de crises, colocando a corrupção nesse contexto aí. Essa é a primeira parte da história que eu vejo. A segunda parte da história não é do passado, é a história do futuro. O que eu vejo que os outros países do mundo estão pensando agora na segunda década do século XXI, do terceiro milênio? Eles não falam mais em esquerda, direita, mas por folclore, mas por estudo universitário ainda falam. Mas as sociedades líderes do mundo agora, elas estão falando, bom, o que vai ser o futuro? Será que eu devo priorizar o meu esforço público no desenvolvimento de inovação na área genética, na área aeroespacial, na área de robótica, enfim? Será que nós, brasileiros, com essa paixão pela retórica, pela discussão estéril, não estamos perdendo oportunidades de começarmos a conversar sobre questões produtivas, como nós vamos nos reinventar, como nós vamos buscar, fora do lugar comum, a nossa chance de voltar a ser uma sociedade próspera? O que eu diria nesse sentido aí, eu vou ser bem firme nesse ponto. O Estado, do tamanho que está, não dá para ficar, e a discussão política que nós estamos sendo impostos a ela
especialmente nesse último pleito, não pode ficar assim também, senão nós vamos nos perpetuar no passado, vamos ficar num limbo no qual nada vai para frente. Sem dúvida nenhuma. A realidade, essa é perfeita. Eu acho que se a gente não mudar a maneira, o que a gente tem que buscar para melhorar o Brasil, o Brasil hoje é grande, tranca tudo. No discurso do próprio Bolsonaro ele fala sobre desamarrar o país. Eu acho que esses são os caminhos, porque da maneira como está, a gente não consegue inovar, não se consegue prosperar. O mundo está indo para frente, revolução, quase uma revolução industrial 4.0, é a tecnologia, são todas as inovações vindo e a gente é amarrado agora, chegando produtos de fora da China, por exemplo, via correio e você tendo que pagar R$200 de taxa para a Anatel. Posso só colocar um dado? Assim, ó, o Brasil está virado avesso, é o Estado para si próprio. Então eu acho que realmente a gente está imposto em cima de uma discussão que o que a gente está discutindo não vai levar o Brasil para frente, em grande média, na questão política, e a gente está perdendo de discutir o que é realmente necessário. E olha como nós podemos ficar para trás. Eu estava lendo a semana passada... Já estamos, né? Estamos. Eu estava lendo a semana passada, no Jornal Internacional, uma empresa, eu acho que é belga, não me lembro o país, mas é europeia, que já está desenvolvendo a produção de hambúrguer de frango para comercializar, não a partir da morte do frango, mas sim da cultivação, do cultivo, aliás, de células do frango. Plantação de frango. Plantação de frango. Os veganos estão maravilhados com eles, os ambientalistas. Mas vamos pensar o seguinte, daqui um pouco isso aí ganha escala industrial, o que vai ser das nossas granjas, da nossa agricultura, da nossa pecuária, até da agricultura que fornece insumos para esses bois, esses frangos, esses suínos se alimentarem, se a gente está produzindo carne em laboratório. Olha, isso aí, discutir o futuro, é discutir talvez os riscos que o Brasil corre de querer permanecer sendo o mesmo que é atualmente. Mas é a questão do comércio exterior também. Sim. É fantástico. O que se queixam, e o Leonardo para falar melhor ainda, de quem quer fazer negócio com o Brasil é a falta de regras, de continuidade. Eu acho que aí está o ponto, a questão da falta de continuidade. A regra a gente tem demais. Regra a gente tem demais, uma burocracia. Mas a questão de valer os contratos. Que amassa, a gente não cumpre contratos. Isso é bem complicado. Cumpre mais que muitos países, mas assim, é muito difícil você conseguir realmente levar as coisas para frente. Mas o Brasil como um todo, ele está trancado. Porque eu gosto muito de dizer, numa guerra, a primeira coisa que você faz quando você vai entrar numa guerra, você começa a criar barreiras comerciais para o teu país adversário. Perfeito. E o Brasil coloca barreiras comerciais de si próprio. A gente está em guerra com a gente mesmo. A gente tranca tudo. Mas por quê? Porque a questão interna no Brasil é tão complicada, o sistema tributário é tão perverso, a burocracia, quantidade de regras, quantidade de licenças, o tempo que você demanda para conseguir autorização para qualquer coisa. Na verdade, assim, ó, uma imensidão de gente e de estruturas trabalhando para regular. A gente já discutiu aqui no Cruzeiro nas conversas aqui, o pessoal de casa que acompanha deve lembrar, semana retrasada a gente discutiu aqui carga tributária e é impressionante o custo, 1 bilhão e 800 mil reais por ano, em média, para as empresas contratarem profissionais para entenderem como vão pagar os impostos. É isso aí. E a questão toda assim, ó, no Rio Grande do Sul, mais que outros estados, a gente é afetado com isso. Você entra na legislação ambiental do Rio Grande do Sul, ela é complexa. É folha para tudo quanto é lado, é nota para As empresas gaúchas estão debandando. Os nossos profissionais de primeira linha do Rio Grande do Sul, há tempos, estão debandando. Bom, a gente tem aqui Santa Catarina, o emplacamento de um carro, Santa Catarina aqui do lado, já está bem melhor ali, pelo que eu sei. Todo mundo lá ganha na quantidade, mas aí recolhe menos imposto porque é mais barato emplacar o carro lá. Mas aí ganha na quantidade de carros emplacados, Belo Horizonte, então eles falam. Mas aí vem um gancho que eu acho que vem com a questão do Estado aqui. A gente poderia ter tido uma continuidade, não vou entrar no mérito se seria bom ou não o governo. A questão é, o Rio Grande do Sul há quantas décadas vem trocando. Então você interrompe um projeto e começa um novo, interrompe um projeto e começa um novo, interrompe. Neste momento crítico, onde o Estado está quebrado, de acordo com os levantamentos do Matheus Bandeira, que ele fez um estudo fantástico, o Estado tem 3 folhas de pagamento de déficit por ano.
No mandato, é um ano de atraso de todo o funcionalismo. Essa é a realidade do Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, e ao mesmo tempo, a gente precisa gerar imposto. Mas nessa geração de imposto, nós temos um ICMS em cima da gasolina, que é absurdo, em cima da eletricidade, que é absurdo. Isso aqui impacta a indústria. E até tem terra. Aí o Rio Grande do Sul, terra, roda. Quando a empresa gaúcha precisa comprar de outro estado, que você paga um ICMS mais baixo por conta das vendas interestaduais, a gente vai lá e cobra um imposto para cruzar a fronteira, porque é a solução para melhorar a indústria daqui. E aí que eu venho, a solução sempre é o Estado pelo Estado e não para quem trabalha. Então, assim, ó, é um problema, a indústria gaúcha está perdendo para a indústria de São Paulo, de Santa Catarina, porque lá o imposto, quando vem, é 12, aqui é 17, 18 agora. Então, vamos solucionar. Vamos cobrar 6% a mais de imposto na fronteira. Vai para quem? Vai para a indústria? Não, vai para o governo. Só que toda a indústria saiu prejudicada. Santa Catarina veio com uma proposta diferente. Então, quem sabe a gente não cobra dentro do setor produtivo esses mesmos 12% no Estado. E você deixa o dinheiro girando dentro das indústrias. É isso. Então, esse desafio que vem para o governo agora, do Eduardo Leite, que eu torço muito para que dê certo, porque a gente precisa. Senão, não sei onde vão parar. A gente não tem como não trabalhar todos em conjunto, e isso fica para... esquerda, direita, não importa, centro, não interessa. A gente está no mesmo barco, remando na beira do precipício. Só isso aí, tu falou, acho que é muito apropriado o que você falou, Leonardo, a respeito do diferencial de alíquota de fronteira. Isso é uma coisa que eu milito muito na área do movimento lojista gaúcho, é um absurdo, isso encarece especialmente as micro e pequenas empresas, e dentro desse próprio absurdo, nós temos aquela comodidade para o fisco chamado substituição tributária. É um absurdo, gente. Imagina uma pequena empresa, uma microempresa que opta pelo chamado simples, ela vai pagar o imposto quando tira o produto da indústria e paga o imposto também quando recolhe para o simples e não consegue se creditar do imposto da retirada da empresa. Então, paga mais em ICMS do que os grandes lojistas, no caso do comércio, no caso da indústria, dos grandes industriais. É um absurdo. Pequeno, percentualmente, aqui no Rio Grande do Sul e também em outros lugares, paga mais imposto do que os grandes industriais, os grandes lojistas. Isso é um absurdo da nossa legislação. A grosso modo, ele adianta o ICMS que seria da venda final, né? Sim. A substituição. Ou seja, só que não recupera. Ou seja, o Estado está pedindo emprestado dinheiro para o pequeno empresário. Mas não paga. Não paga. Realmente é complicado. Voltando um pouquinho à questão do Estado mínimo, Estado máximo, né? Que falou aqui da questão da Constituição brasileira, né? Não é exatamente uma contestação, mas queria fazer uma reflexão. Mas é boa uma contestação, a gente cresce com isso. Sobre o seguinte ponto, né? Quando a Constituição de 88 foi elaborada, havia um contexto, não é isso? Sim. O primeiro deles é que se estava saindo do período militar, correto? Então, a primeira preocupação da maioria era eliminar com essa possibilidade de voltar a acontecer, né, arbítrio e tortura e, enfim, né, coisas do gênero no Brasil, né? Então, tinha que fazer muita salvaguarda. Então, quando você está numa situação do tipo para mudar, aí você tem que fazer uma carta de direitos, né, de garantias, né? Tanto é que você tem lá um capítulo que poucas constituições têm, né, de direitos e garantias individuais e coletivas, não é isso? E na onda dos direitos, aí entraram tantos outros direitos, naturalmente, que foram criados. De se pressupor que quando se cria um direito, aquilo corresponde a uma obrigação para ter aquele direito está condicionado por alguma coisa, não é isso? Digamos assim, né? O direito sempre é resultante, é uma moeda, né? Tem dois lados, não é isso? E nesse sentido se fez mais foco ao longo desses anos na luta por direitos, né, do que nas obrigações. Vamos dizer assim, obrigações como, por exemplo, a questão da responsabilidade, né, das instituições, dos cidadãos, não é isso? Ou a chamada responsabilidade cidadã, né? Uma cidadania não só de benefício, né, mas de contribuição para o bem-estar, né? Então, eu contribuo, né, para ter uma vantagem. Então, quando fizemos a Constituição, um tema era o seguinte:
vamos diminuir a desigualdade, a ideia de fazer uma sociedade mais justa, né? Mais justa. E pressupõe o quê? Vamos criar um mínimo. O mínimo era acesso à educação, né? O mínimo era programas que facilitavam acesso à moradia, para ter o mínimo de dignidade humana. Inclusive o mínimo na saúde. Então se criou o SUS, que era um tema que se discutia há mais tempo, que era para ter um básico, não é isso? Um mínimo, não é isso? Depois, claro, você vai querendo sempre a solução mais avançada possível, também no SUS. Hoje em dia, isso gera distorções, por exemplo, que o cidadão vai à justiça para reivindicar um tratamento em algum lugar, ou um remédio tal, e não tem nenhum orçamento lá, e um juiz determina que seja feito, e você tem nada contra, mas aquele orçamento aprovado pela regra da Câmara anual e tal, 1 milhão e pouco de dólares, como eu já desaparece. Não estou contra o direito de alguém lutar pela vida. O direito à vida está como princípio fundamental na Constituição. Outros, né, poderiam ser ajudados. Mas digo que isso vai gerando sempre um conjunto de demanda, de presunção de que eu tenho direito a tudo. Se eu tenho direito a tudo, alguém tem que me garantir esse direito. Tem que pagar por esse direito. Então, não se fez a discussão da contrapartida disso adequadamente. Esse talvez seja o ponto pedagógico de erro, que em cada sucessiva campanha como nessa se continuou a errar ao não fazer a discussão pedagógica. Aqui o governador Sartori procurou dizer, olha, né, temos em déficit, eu não posso prometer mais se eu não tenho como fazer, né? Então, a pedagogia política das campanhas eleitorais não se faz há muito tempo, isto é, para educar o povo à cidadania efetiva. Correto? Ao correto investimento, à priorização do investimento, não é isso? Ao custo das coisas, à transparência da gestão. Temos a lei da transparência que tem que publicar lá, né? O que mudou depois que publicou nos sistemas eletrônicos o salário de todos os servidores? Não muda nada, o Congresso aprova a Assembleia, aumento, mais aumento, e dependendo do final de governo, você faz mais uma benesse, e ao final nós somos uma sociedade de castas, de privilegiados e de uma massa de miseráveis ainda. Perfeito. Né? E isto não está sendo resolvido nem pela esquerda e nem pela direita. Não é isso? E, nesse sentido, não há uma leitura adequada também dos momentos considerados de graça. De graça, digo, em que aparentemente o Brasil viveu maravilhosamente bem. Não, se sabe, por exemplo, que se viveu bem na marolinha, não é isso? Com crédito, gerando um endividamento, que depois vem um candidato dizendo que vai limpar todo mundo do Serasa. E que ganhou, olha, correto, que não foi fácil. Quando acabou o crédito, o que gerou no comércio? Todo mundo endividado. Eu faço uma analogia com droga. É mais ou menos isso. É como se fosse aquele drogado que vai correndo um monte, acabou a droga entre a abstinência. Então, a campanha eleitoral tinha que ter sido aquele momento de fazer uma discussão real das causas, dos problemas, da origem, de como é que vamos, e não de uma questão ideológica de um grupo querer impor a outro grupo, seja da direita ou da esquerda, o seu modelo de sociedade. A gente tem muito que amadurecer ainda, né? Sentiu bastante falta disso. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que faltou e vamos trazer a discussão aqui também para o Estado. Depois do intervalo a gente já volta. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas, agora para o último bloco, hoje discutindo então os efeitos da eleição deste domingo, onde Jair Bolsonaro foi o presidente eleito, e também aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite é o novo governador eleito. Aqui comigo para conversar está o professor e ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, Vicente Bogo, também do consultor de economia da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado, Eduardo Starosta, e também do administrador com ênfase em comércio exterior e consultor em internacionalização, Leonardo Granzotto, e a sua participação aí de casa também. Agora, nesse último bloco, a gente estava falando já no bloco anterior sobre a questão do Estado do Rio Grande do Sul e dos desafios do novo governador eleito, Eduardo Leite. Já está bastante complicada, mas uma promessa que ele fez foi não atrasar salários. E aí? Bom, aí eu dei uma estudada nas contas públicas estaduais
inclusive representando a FCDL em diversos fóruns com o ex-secretário Giovanni Feltz, e a recuperação do estado do Rio Grande do Sul é uma coisa que não é fácil. Eu, institucionalmente, o nosso presidente, o Vítor Augusto Koch, se pronunciou radicalmente contra pela FCDL o aumento dos impostos. Mas também dá para reconhecer o quê? O governador, o gringo, o José Ivo Sartori, tá? Ele, dentro das condições que tinham à mão, ele fez o possível para recuperar o estado, e acredito, nosso governador também aqui, que ele foi uma pessoa extremamente clara e honesta em dizer o que estava fazendo e quais as consequências das ações dele, no sentido de buscar tentar recuperar as contas públicas do Rio Grande do Sul para depois prosseguir no futuro mais próspero. Acredito que o resultado da eleição, tá, pela falta de antagonismo que teve entre os dois candidatos, foi mais ou menos o seguinte: olha, o gringo tá certo, mas a gente quer uma cara mais novinha para nos governar. Agora, essa cara novinha, ela vai ter que ter a responsabilidade, tá, de buscar soluções, não as mesmas que o Sartori. Tá? Que o Sartori passa pela renegociação de uma dívida pública que talvez seja favorecido até pela predisposição do futuro governo em fazer déficit zero no primeiro ano e redistribuir tributos para os estados e municípios, mas passa sim por buscar renovar a matriz de geração de emprego e renda do Rio Grande do Sul. Não é um estado condutor, mas eu acho que é um estado mais liberal, e que nesse estado mais liberal tem um espacinho para apoiar segmentos portadores de futuro que possam quebrar o paradigma, a mesmice que o estado do Rio Grande do Sul vem. Tá? A última grande inovação do nosso estado em termos econômicos foi o governo Brito ainda, que trouxe a indústria metal-mecânica, que hoje está sendo ultrapassada por coisas novas. Então, é essa a direção que eu vejo que o futuro governador Eduardo Leite tem que ter: liberar, desburocratizar e, fundamentalmente, apoiar, acima de tudo, a inovação. Sem contar que essa renegociação a gente está pendurado por uma liminar ali também, né? Sim, sem dúvida. Agora, no Rio Grande do Sul, eu acho que a sociedade preferiu, de certo modo, continuar o esforço. Eu concordo. Correto? Não Certo. houve aqui o fenômeno nacional, Que é não houve uma polarização, né, que ela tivesse uma característica antagônica, não é isso? É claro que houve ali o debate, a dureza da campanha, não é? Que às vezes não se deseja, não é, que ela alcançasse determinado padrão, mas enfim, a sociedade escolheu por uma certa continuidade. Agora, no Brasil, observando e aqui, parece-me que de 20 governadores que foram à reeleição, só 10 conseguiram a reeleição. E isso parece que na história, né, a vez em que menos se reelegeram, não é isso? E isso tem a ver muito com essa realidade da economia, né? Porque quando um governo tem caixa, ele, além de manter as coisas normais em dia, ainda ele pode fazer uma ponte, pode distribuir uma vantagem, construir mais uma escola e vai fazendo, não é, uma benesse. Governar nas vacas gordas é bom, né? É fácil. Mas de 2013 para cá, as vacas ficaram muito magras, né? Vamos dizer assim, né? Pele e osso. Secaram. Né? E o Rio Grande do Sul já estava numa condição difícil, sim, não de agora. Eu acompanhei precariamente os governos Amaral de Souza e depois Jair Soares, mas do governo Simão, né, para cá, todos os governos, porque eu fui deputado federal naquele período, né, 1986, e já lá atrás a situação era difícil. Só que naqueles tempos lá atrás, cada um tinha a sua solução. Até o período em que eu fui vice-governador com o Brito, existiam no Estado os tais de títulos da dívida pública. Então, faltava dinheiro, o governo do Estado emitia títulos da dívida pública, vendia, arrecadava, não é isso? Não, cobria as contas. Déficit? Sim, déficit, só que tinha um déficit, fazia um financiamento através de títulos. Tantos títulos foram vendidos que a dívida
para rolar do Estado do Rio Grande do Sul, na época, custava 30% a mais custava 30% a mais do que os títulos federais, que era o descrédito, já era muito título vendido no mercado. Houve um período antes disso, né, que em parte as coisas andavam com a inflação, porque uma inflação quanto mais alta, eu recebo antes, pago depois, não é isso? Então, quem não vai lembrar dos mais antigos overnight, não é isso? As aplicações da noite para o dia. Rendia da noite para o dia. Então, eu tinha uma dívida de 10, não é isso? Mas quando eu ia pagar 20, 30 dias depois, eu pagava 7. Então, tu tinha a mágica que a inflação escondia o problema, os títulos escondiam o problema. Quando as duas coisas foram, pelo plano real, praticamente jogadas fora, porque a inflação veio para baixo e títulos não podem mais emitir, o Fernando comprou a dívida brasileira toda para controlar a inflação, não é isso? Dentro do plano, sobrou o quê? Aí foi para cima, o governador Colares fez, antes disso, uma mágica, que era dizer assim, vamos juntar o dinheiro, tudo público numa conta só, então veio o Caixa Único. O Caixa Único era o dinheiro que era para o judiciário, que era das empresas estatais, de todo mundo. Então, tu vai pagando a conta, mais ou menos como aquele armazém, né? Isso que os agricultores põem lá, a soja, né? Depois, mas faltou dinheiro, tu vai vendendo na frente um pouco, e vai lá o produtor, cadê a minha soja? Tá ali. Mas se tivesse que distribuir para todo mundo, não tem, não é mesmo? Tu vai usando um pouco de todo mundo, deixa um saldo de caixa, que vai atendendo os casos particulares. Chegou um ponto que o Caixa Único acabou, né? Aí tu vai para os precatórios, engole os precatórios, não é isso? No final, até os fundos do judiciário e coisa que mais tem por ali e tal. Então, hoje a situação do Estado é uma situação que tu não tem mais da onde tirar, exceto a venda de algum patrimônio que ainda sobrou, pouquinho, correto? Por isso que o governador Sartori se viu na obrigação, não porque era um prazer, de tentar dizer assim, tenho que fechar aquelas empresas que estão dando prejuízo, não posso continuar no prejuízo, não é um prazer de fazer. Agora, a União, para renegociar dívida, para tentar não pagar a parcela, me dá garantia, né? Me dá garantia. E aí veio a discussão da questão das privatizações de algumas outras empresas. Né? De modo que o novo governador, e mesmo que fosse o Sartori a continuar, a situação é mais crítica, muito crítica. E não criada pelo governador Sartori, ela vem agravada também por medidas de benesses concedidas em governos anteriores que foram gastando, contratando. E tem o problema adicional, que há uma cobrança na segurança pública, mais gente na segurança. Mas a gente volta àquele... Professores... E você tem, por exemplo, no magistério, desculpe, não sei qual é o percentual, mas o pessoal que vai para a inatividade e aposentadoria é altíssimo, né? Por mais que tenha reposto mais de 6 mil policiais, servidores na área de segurança, continuamos com os números do passado. Mas aí foi o que o senhor falou. Compreende? Aí nós caímos naquela questão, por exemplo, se fosse mesmo a o governador despesa Sartori, continua crescendo. E aí, como vai trocar o governador, a promessa é que vai melhorar. Então, a despesa continua crescendo. Trocou, amanhã já está melhor. Não, os problemas são os mesmos. Então, o governador mudou, ou se continuasse o mesmo. Então, a despesa continua crescendo e a receita não, né? E a receita não. Como é que faz para crescer a receita? De novo, ou porque vem inflação, e não é uma expectativa, ela deu um pouquinho ano passado, que até ajudou um pouco. Foi. Mas não tem perspectiva, ninguém deseja a volta da inflação, ou cresce a economia para poder fazer a receita tributária, compreende? Então, a dificuldade é enorme. E porque o Estado também tem o concursado, a estabilidade, como é que vai fazer? O princípio constitucional criou lá que o direito adquirido, a coisa julgada não pode ser mexida, não é isso? Tu não pode demitir, né? Os que ganham mais para contratar que ganham menos, tu não tem mágica para fazer corte significativo na despesa do Estado hoje em dia. Mas é a questão do Estado inchado brasileiro. Mas é uma situação cristalizada, esse é o problema, esse é o grande desafio de quem governa e vai governar. É um problema, a gente sabe, mas não tem como mexer. E eu quero até fazer assim, né, votos que o governador futuro, não é isso, consiga resolver e mais facilmente do que se possa imaginar, né? Mas eu que fui vice-governador e governei em parte o Estado um tempo,
eu posso dizer que quando o governador Sartori assumiu e eu vi a situação, eu achei que não conseguiria manter um ano em dia, que ia atrasar 1 mês, 2 meses. A perspectiva era de, no segundo ano, estar atrasando o salário 2, 3 meses. Essa era a lógica. Felizmente, com cortes de toda a ordem, o governador fez essa redução, que ele próprio fala, né? De um déficit de 24 para aproximadamente 8, isto é, reduziu 2/3 o déficit. Mas continua o déficit, continua, né? Ainda tendo que, gastando mais do que arrecada. E o acordo, digamos assim, a adesão ao acordo fiscal alivia, porque joga para frente, mas a dívida cresce porque não se amortizou, né? Joga para frente. Assim como a dívida pública brasileira, né? Em vez de amortizar a dívida, vai jogando e no caso nacional ainda faz emissão de títulos, né? Vai aumentando a dívida, né? Como era dos estados e municípios no passado. Então é um quadro difícil, não basta rezar, temos todos que ajudar para ver se achamos uma solução que se dê nos 4 anos, porque dificilmente... Se trocar de novo, começa tudo outra vez. Dificilmente vamos alcançar o equilíbrio em menos de 3 anos, 2 anos, tomara que consigamos num ano. Mas não vejo esse horizonte. Mas aí que entra o plano de Estado e o plano de governo, que aqui também a gente não sabe muito essa diferença. Mas eu gostei muito aqui no caso do Estado de ver a disposição do governador Sartori e colocar à disposição já para começar uma transição que seja a mais fluida possível, porque eu acho que para nós, cidadãos aqui do Rio Grande do Sul, assim, a gente precisa que as coisas comecem realmente a ter continuidade. Mesmo que se troque o governo, a gente tem que as coisas precisam ter uma sequência de trabalho feito. Porque se a gente começar a interromper o que vem sendo feito cada vez que passa o governo, e é isso que acontece quando tens uma mudança abrupta, como a gente já falando, essa não foi uma mudança abrupta, não foi como uma mudança do Tarso para o Sartori ou anterior, a gente consegue, de uma certa maneira, levar as coisas adiante e continuar remando na mesma direção. Uma coisa que eu achei muito bom, que é um resultado do governo Sartori, foi a aprovação do PSEG, do projeto de segurança pública, onde se destina 5% do ICMS para investimento em ativos para a segurança, pistolas, coletes. Sim, equipamento. Isso vai permitir desafogar, de uma certa maneira tu tira dinheiro do caixa, mas tu desafoga e tu direciona ele para um ponto que está muito preocupante aqui no Rio Grande do Sul, que é a segurança. Do caixa único, organiza um pouco, pelo menos. Ele vai estar direcionado. Com isso, pelo menos, a gente vai conseguir. E espero que isso continue, isso tenha sequência, que a gente vai conseguir, pelo menos, garantir que as pessoas possam trabalhar sem morrer no caminho, né? Eu acho que essa continuidade é tranquila, imagino, claro, com a característica do novo governador, além de ser jovem e tudo mais. Tem que ver como o novo presidente, que está sinalizando que vai fazer uma parceria com os estados e municípios, no sentido de descentralizar mais recursos. Né? Mas ele também não tem, né? Há um déficit nas contas da União muito grande também. Se houver um aumento de confiança e a economia conseguir dar uma puxada por as pessoas tirar o dinheiro e começar a investir, de repente também vai começar a chover aqui no estado. Então, tomara. Acho que o contexto favorece mais hoje, né? Favorece mais hoje. Mas é preciso um trabalho muito árduo, né? Isso eu acho que o Eduardo Leite vai conduzir isso bem, né? E acho que o governador Sartori fez um esforço, fez um trabalho muito além do que poderia ser esperado para o período. Governador, tentando lembrar o futuro, eu posso brincar de entrevistador agora? Por favor. Pode. Governador, o senhor se lembra... Tem 12 minutos para isso. O senhor se lembra de um sujeito presidente da CRT, Cristiano Tatti, do seu governo? Lembro. Quando ele começou a privatizar, ele tomou a iniciativa de privatizar a CRT. O que será que seria da CRT hoje, da telefonia gaúcha hoje, se ela continuasse nas mãos do governo do estado? Rendeu muita polêmica na época, né? Na época. Privatizar praticamente a única empresa que dava algum resultado, né? Porque ela não era deficitária, a CRT dava um pequeno lucrinho, mas era sabido que a CRT não tinha, na época, capital
para fazer a modernização da nova tecnologia que estava chegando, né? Isso, Sim. da telefonia celular. Eu ganhei um telefone fixo de presente, de formatura, quando eu fosse me formar. Eu ganhei quando eu entrei na faculdade, eram 4 anos. Então meu pai foi lá, investiu, era o equivalente a $3.000 aquilo ali. E como tinha um tempo para pagar e um tempo para receber, ia dar mais ou menos, no final ia conseguir minha linha fixa quando eu fosse pro meu apartamento. Hoje em dia seria R$50 ou nem isso, dependendo da operadora, o fixo entra no pacote. O primeiro celular que eu comprei, a linha, eu paguei R$1.500. Ali. Naquela época, A né? linha. A linha. Naquela época não era nem... O dólar estava abaixo do real. E se ligassem pra você pagava também, né? Ele pagava a ligação e pagava quem ligava de volta. Na época, quando nós chegamos ao governo, Brito e eu, não é isso? Assumimos depois do Colares, não é isso? E a telefonia celular chegou no governo Colares, não é isso? Então, quando nós chegamos, na ocasião, o Estado tinha implantado 36 mil telefones celulares. 36 mil. Olha aí, hein? Veja que hoje você tem pelo menos um para cada habitante. Tem mais celular que gente. Tá certo? Até mais. Só que a pergunta era a seguinte: se falava em telefonia celular, não era mais por fio, eram antenas. A CRT não tinha recurso para pôr antena para fazer, não tinha essa tecnologia, não tinha jeito. E aí você pensava o seguinte: e o que vai ser da CRT daqui a 3 anos, 5 anos? Né? Quanto vai valer? Então, qual era o valor da CRT na época? Tinha prédio em todas as cidades grandes, estrutura, aqueles antigos equipamentos, né? Quanto vale aquilo? Patrimônio, já na época já se sabia que o valor não era o prédio. O que tinha valor naquele momento era o cadastro. Era clientela, correto? E foi por isso que foi obtido na venda da CRT, se não me falhar a memória, 3 bilhões e 200 milhões, algo parecido. Né? O governador, senhor... E não tivesse sido mexido nisso e permitido a participação privada, não é? Bom, não sei, né? Hoje, que história estaríamos falando hoje? Exatamente isso, governador. Isso que eu quero, esse ponto que eu queria chegar. Fibra ótica, essa coisa toda. Se no seu governo não tivesse antevisto que ficar com uma estatal engessada significaria perder um patrimônio no futuro... Perdia toda a empresa. Perdia toda a empresa. Hoje seria mais um passivo do Rio Grande do Sul e nós estaremos muito mais endividados. E eu queria pegar esse exemplo para ver o que nós discutimos hoje, não só a nível de Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil. Falam tanto uma frase, repetem uma frase que o ex-presidente Getúlio Vargas criou, dizendo: o petróleo é nosso. Vamos ver, gente. Petrobras, a estrutura hoje ainda vale muito dinheiro. E aí não vou ser de esquerda nem direita, eu vou ser oportunista nesse momento, porque nós temos que aproveitar as boas oportunidades. Vamos pensar o seguinte: a geração de novas energias, eólica, elétrica e várias outras, vão fazer o que com o petróleo, especialmente para uso de combustível, nos próximos 20, 30 anos? Quanto a nossa Petrobras, tão importante, tão pujante, vai valer daqui a 20, 30 anos? Eu aposto que não vai valer um centavo. A única coisa que vai servir petróleo é ainda para a indústria petroquímica. Então, gente, vamos parar com essa coisa de ideologismo em função de discursos prontos e de piadas prontas, tá? E ver como ser pragmático, como defender um Brasil do futuro pragmático no sentido de, primeiro, sanear essa máquina com o patrimônio que ainda nos resta e que vai se desvalorizar no futuro, e depois ver o que é portador realmente de futuro para o nosso país e para o nosso estado. Eu lembro uma coisa, tinha uma discussão, o senhor que continua na universidade, tinha uma discussão tradicional nas faculdades, especialmente filosofia, economia, sociologia, entre Rousseau e Montesquieu, sobre a questão do Estado. Montesquieu, aquele governo da maioria, exemplificando. Rousseau, desculpe, o governo da maioria. E Montesquieu falava que a maioria se dava a partir da composição dos interesses das minorias. O Brasil, na nosso tipo de discurso político, sempre fala: não, eu estou aqui pelo povo. E quando nós, humildes, ingênuos eleitores, ouvimos um discurso bonito pelo povo, nós talvez nos esqueçamos
de quais são os nossos interesses pessoais, o interesse da nossa família, o interesse da nossa cidade e formamos nossa opinião política em cima desses interesses. Isso já é Montesquieu. Vamos tentar mudar um pouco esse conceito, que nós vamos chegar a conclusões muito mais interessantes para o futuro. Nosso enquanto indivíduos, nosso enquanto família, nosso enquanto sociedade. Me permite dizer só um ponto a mais aqui. A questão do tamanho do Estado, enfim, da estrutura, tudo. Para mim, isso está muito vinculado à cultura e à consciência, né, que um povo, que as pessoas têm, né? Inclusive em relação à lei, né? Por que eu vou em alguns países que são considerados mais desenvolvidos hoje e quando eu vou olhar a quantidade de leis, tem 5, 10 mil leis no mais, nós temos 150 mil, a Itália 50 mil, não sei aonde. Por que alguns de nossos países têm que ter regra para dizer tudo que pode e que não pode? É como no tema da segurança pública, né, que o pessoal quer mais isso, mais aquilo, outro, eu digo assim, mas eu preciso de polícia? Eu não, né? Porque eu sei me cuidar, eu cuido de mim, eu não sou risco para ninguém, não ameaço ninguém, não preciso ter alguém do meu lado cuidando para eu não cometer um crime. Quem precisa de polícia é quem está em desvio, quem está, né, isso fora da normalidade. Se eu sou cidadão consciente da minha responsabilidade, quantas leis eu preciso para dizer o que é certo e o que é errado? Não preciso, né? A desburocratização, ela vem de uma consciência de responsabilidade que se adquire ou que se desenvolve através da escola, na família, nos meios de comunicação de massa, sobretudo, não é isso? Né? No cinema, em tudo que circula por aí. Não é? Mas nós não temos uma formação que chame para a responsabilidade de pessoa enquanto humano, que depois na convivência resulta, né, numa redução, numa prática dispensabilidade de tantos aparatos. Não precisamos de tanto aparato, precisamos de pessoas que sejam capazes de compreender o que é o certo, o que é o errado, cada um sabendo o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, não é? Em tantas coisas. Se nós não mudarmos um pouco esta consciência, nós cada vez mais vamos precisar de fazer mais leis. E até pouco tempo, quem era o bom político? Aquele que vinha lá com a relação, olha, eu aprovei 30 leis. O que se cobra do político? Quantas leis ele aprovou? Até se dizia, o fulano não aprovou nenhuma lei. Olha, hoje eu daria graças a Deus, o cara que não aprovou nenhuma. Dependendo das leis, dependendo das leis. Hoje, o político sério teria que dizer o seguinte, eu vou fazer a revisão, atualização e revisão legal. O empenho principal de um parlamentar hoje é fazer revisão e atualização legal. Não é criar mais grade para a vida das pessoas. Eu vejo muito disso. Qualquer problema que se tem, se criam novas leis, ao invés de tentar resolver o porquê aquelas lá não estão funcionando. Boa Antes pergunta. de formular a lei, tem que formular a ética, né? Infelizmente, o programa está já chegando ao final. Quero agradecer a presença dos meus convidados aqui, do professor e ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, Vicente Bogo, do consultor de economia da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado, Eduardo Starosta, e também do administrador com ênfase em comércio exterior e consultor em internacionalização, Leonardo Granzotto, e também da sua audiência aí de casa. O Cruzando as Conversas volta amanhã ao vivo às 22h30. Uma ótima noite para você e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.